Qual o impacto da crise política nacional sobre as articulações eleitorais para 2018? Como a instabilidade e os escândalos atingiram os partidos e como a classe política pode reconstruir pontes com o eleitor? Conversa comigo o deputado estadual Carlos Pimenta, que é vice-presidente do PDT de Minas. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Deputado, a crise política inevitavelmente atingiu de forma ainda mais forte os partidos e a classe política como um todo, não é? Tem feito os principais partidos, especialmente os principais partidos estão, e as lideranças têm sido bastante afetadas. Na sua opinião, qual vai ser a repercussão, como eu acabo de mencionar, para as eleições de 2018? Olha, primeiro há uma instabilidade partidária, né? Obviamente a instabilidade política e uma incerteza do que vai acontecer. Olha que nós já estamos aí no mês de julho e o Congresso... Entramos no segundo semestre. Já entrando no segundo semestre e o Congresso ainda não sabe qual é o modelo das eleições para o ano que vem. Não sabe se permanece aí o modelo proporcional, em que há uma valorização dos partidos, não sabe se vai ter o famoso, quer dizer, a mudança total, né? O distritão que eles falam, que é distritão, que é a votação individual de cada parlamentar, ele se elege se estiver dentro das vagas da Assembleia e da Câmara Federal, não sabe nada. Hoje mesmo eu estive... Vai ter o tal do fundo, né? Não sabe... Que vai bancar as candidaturas. Exato, não sabe como vai ser o financiamento, se vai ser financiamento cláusula público. De barreira, enfim. Não sabe nada. Nós já estamos passando para agosto, isso tem que ser resolvido até o final do mês de setembro para valer para as eleições do ano que vem, tem que ser um ano antes. E essa indefinição, isso está trazendo um prejuízo muito grande para os partidos. Isso interdita a discussão dentro do próprio partido? No meu partido, o PDT, não, porque nós já estamos preocupados já com as eleições do ano que vem já há algum tempo. Nós já estamos fazendo um levantamento em todas as regiões do estado, quem tem potencial para ser candidato a deputado estadual, deputado federal. Nós já começamos a montar uma estrutura partidária. Se de repente vier um distritão, ou seja, a votação, independentemente do número de candidatos de um partido para deputados, isso aí vai mudar totalmente. Mas uma coisa é certa, nós já estamos preparados para que a gente possa disputar as eleições para presidente da República. Nós já temos o nosso candidato e ele já está consolidado dentro do partido, fazendo a campanha, já fazendo viagens pelo país todo, que é o Ciro Gomes. Nós vamos lançar candidatos a governador de Minas, o PDT. Vamos lançar candidatos a senador de Minas, aqui uma das vagas. Já tem nomes em mente? Nós já estamos trabalhando esses nomes, né? Mas ainda não é... Para presidente da República nós já temos que é o Ciro. Para governador nós já convidamos algumas pessoas e acredito que até o final do ano a gente já poderá anunciar esses nomes para governador, para senador e vamos lançar uma chapa muito boa, tanto para estadual quanto para federal. Agora, isso aí, a gente está notando de que os principais partidos, partidos como o PSDB, que saiu muito arranhado desse processo, né, esses últimos acontecimentos, o próprio PT, Partido dos Trabalhadores, que é alvo de investigações, de denúncias uma atrás da outra, o PMDB, o PP. Então são partidos grandes que têm um grande número de deputados, eles próprios já estão entendendo de que o distritão já seria uma forma até de salvar a pele de muitos deputados. Mas não há nada certo. Então, se a classe política está indecisa, imagina os eleitores, né? Agora, por que mexer no modelo, não é, que está aí, a reforma política, e isso que o senhor mencionou, esses itens da reforma política, seriam ou se seriam uma resposta ao descrédito do eleitor? Não é? Porque o que gerou foi um sentimento, né? O senhor que vai sempre às suas bases políticas pode até nos dizer melhor desse sentimento, mas o que a gente escuta é que há um crescimento do descrédito em relação à classe política. Em que medida, então, uma mudança na legislação, uma reforma política pode alterar essa percepção do eleitor? Eu acho que esse descrédito ele é visível,
Você nota, você vai... Então, quando vai para o interior, tem essa sensação? Você vê, sensação? geralmente, o eleitor, muitas vezes ele está aí desanimado até mesmo para votar. Não adianta, a gente vota, muda, as coisas acontecem, continua do mesmo jeito. As ações são sempre contra os eleitores, os municípios mais vulneráveis. Enfim, então a gente nota de que há um consenso de que essa maneira, esse modelo que nós temos, é um modelo que já não dá mais. Eu até acredito que dentro de um futuro muito próximo, nós vamos voltar a discutir novamente o parlamentarismo aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil. Eu acho que esse presidencialismo, essa força maior do presidente, essa concentração de poderes, essa maneira como esse modelo, ele já não atende nem a classe política, nem os eleitores. Agora, a questão dos recursos de campanha também são uma coisa que vai mobilizar muito a atenção do eleitor, né? Porque os recursos de campanha estão no fundo dos escândalos aí, dos inquéritos da Lava Jato, das investigações. Exato. Né? Eu acho que alguns consensos eles já foram alcançados. Primeiro, não vai ter mais o financiamento de empresas nessas eleições, zero. Empresa nenhuma vai poder, como a Odebrecht, como a JBS, essas Você não empresas... acredita que o Congresso mexa nisso outra vez? Fica a decisão que o Supremo tomou. A decisão do Supremo, não vai haver mais o financiamento de empresas. Eu acredito que não vai acontecer o financiamento público exclusivo, né, das campanhas. Eu acho que eles vão encontrar uma maneira, já estão proibindo a utilização de recursos dos fundos partidários no financiamento de campanha, então eu acredito que eles vão encontrar uma forma de repassar alguns recursos, ou parte desses recursos, para os partidos, para que eles possam distribuir entre o candidato a governador, a presidente, a deputados e tal. Então, e o financiamento pessoal ele vai ter que ser limitado. Ele não pode. Eu acho que eles vão encontrar um teto para a campanha para deputado estadual, um teto para deputado federal, um teto para senador e um teto para governador. E dentro desse teto você redistribui. Olha, você é candidato, você pode gastar tantos por cento. Para evitar que o cara que tem dinheiro, a pessoa que tem dinheiro, vá lá e põe o recurso. Agora, uma coisa é certa. Eu acho que já está no fim, já está passando da hora, né, de ter esse abuso do poder econômico nas campanhas. Agora, e a cláusula de barreira? O senhor acha que passa? Houve uma renegociação lá no Congresso, isso aconteceu nos últimos dias. Primeiro eu estava pensando na cláusula de barreira de 5% em 14 estados brasileiros. Depois caiu para 2%. E agora, em virtude desse modelo que eles querem encontrar no Congresso, eles já estão pensando em 1,5%. Ou seja, o que o senhor acha melhor? Eu acho que teria que ser uma cláusula de barreira um pouquinho mais rigorosa para evitar que pequenos partidos que surgem a revelia do interesse nacional, atendendo interesses pessoais, interesses de classes, esses pequenos partidos têm que ser limitados, não pode ser dessa maneira. Eu acho que essa cláusula, mesmo com 1,5%, nós vamos limitar os partidos que vão ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão a no máximo 12 partidos aí, a partir do ano que vem. Isso não afeta o PDT? Não, o PDT essa mudança de regra? Não, o PDT ele sempre alcançou todas as cláusulas. Nós temos, com o nosso candidato aí a presidente da República, o Ciro Gomes, o PDT já está sendo procurado por inúmeros partidos, por inúmeros parlamentares. É um partido que tem uma certa facilidade, não pelo fato de ter um candidato já consolidado a presidente da República, mas é um partido que tem tradição, que tem história, é um partido bom de se pedir voto, bom de se trabalhar, é um partido que tem bandeiras. Eu acho que está faltando mais isso, é você ter bandeiras para você trabalhar na política do nosso país. Alianças partidárias, né? Esse é um momento em que começa a se trabalhar muito, começam a fazer as alianças, a construir essas alianças. Nesse momento em que, no campo político do qual o PDT faz parte aqui, foi bastante afetado por conta da situação do senador Aécio Neves, as suspeitas que recaíram sobre ele por conta do caso JBS. Nós temos também o governador Fernando Pimentel também com problemas. Enfim, nós temos as principais lideranças do Estado com dificuldades. Isso vai afetar, em que medida isso vai afetar essas articulações, vai atrasar, né, essas articulações
e especificamente no campo do qual o PDT faz parte, a ausência, o enfraquecimento da liderança de Aécio Neves, o quanto isso vai impactar? Olha, eu acredito que o Aécio, ele vai dar a volta por cima. Eu acho que é uma pessoa aqui em Minas que tem uma tradição, um nome, um trabalho fantástico, mas deixando o Aécio e deixando o PSDB, deixando o PT, mesmo antes de acontecer o que está acontecendo, o partido já tinha tomado a decisão de ter o candidato próprio a presidente da República e tomado a decisão de caminhar com suas próprias pernas aqui em Minas Gerais. Então, independentemente se o Aécio voltar novamente a ter a sua força política, eu acredito que vai reconquistar esse espaço que momentaneamente ele perdeu, mas o partido ele já tinha tomado essa decisão de caminhar próprio, de caminhar dentro da sua raia. Então vai lançar um candidato? Nós vamos ter candidatos a governo do Estado, a presidente, candidato a senador, e fazer uma belíssima chapa, independentemente se é distritão ou se não é, nós já estamos trabalhando nisso já há algum tempo. Esse não é só um argumento do momento? Porque, em geral, os partidos, quando estão num processo de negociação, claro que se coloca, olha, teremos candidato. E ao longo do tempo... Não, mas essa decisão ela foi tomada já há algum tempo. Nós já estamos trabalhando já há mais de 6 meses. Nós já estamos trabalhando com isso. O que faz o PDT decidir pela candidatura própria? Primeiro porque nós estamos tendo um ambiente muito favorável em convidar pessoas que não detêm mandatos no momento, mas pessoas que têm nome, que têm uma tradição, que estão preocupadas com essa mudança aqui no Estado. Quem? Olha, eu preferia deixar isso mais para frente, porque nós não estamos autorizados aí a divulgar o nome, não. Mas o Ciro já tem conversado com pessoas que são muito... que têm credibilidade aqui no Estado. Isso aí provavelmente a partir aí de outubro, novembro, nós já estaremos apresentando esses nomes. Mas são pessoas que não estão no PDT hoje? Não, pessoas que estão no PDT, mas que não detêm nenhum cargo eletivo. Entendi. Então nós já estamos trabalhando isso há mais tempo. Então seriam caras novas? Caras novas, uma mentalidade nova, nós estamos trabalhando nisso, nós estamos apostando nisso. Mesmo porque se você fizer uma análise, né, o Partido dos Trabalhadores ele vai ter que se reinventar novamente. Eu vejo aí o governador Fernando Pimentel, nós exercemos aqui um papel aqui na Assembleia de oposição, não a ele, mas ao seu governo. Nós não concordamos com a forma que o governo está governando Minas Gerais, as atitudes que estão tomando. Eu, pessoalmente, como presidente da Comissão de Saúde, eu vejo que o Estado abandonou absolutamente, totalmente a saúde desse Estado. Então, eu não tenho nenhum motivo para poder caminhar ao encontro do Partido dos Trabalhadores, sabe? Então, eu acho que esse sentimento é que prevalece dentro do nosso partido. É um partido que tem uma legenda boa, é um partido que tem bons nomes, nós já temos o diretório na grande maioria dos municípios de Minas Gerais. Vamos agora transformar todas as comissões provisórias em diretórios a partir de setembro. Até o nosso diretório aqui, não é diretório, é uma comissão provisória, a Comissão Provisória do Estado. Nós vamos transformar num diretório. O que significa isso? Significa quantos diretórios? A consolidação. Nós queremos, até o final do ano, nós queremos ter 500 diretórios entre os 853 municípios. Isso aí já foi uma decisão tomada pela Executiva Nacional, para fortalecer, para dar luz ao partido nos pequenos municípios. E não uma comissão provisória que pode ser destituída amanhã ou depois. Não. Nós queremos que o PDT se consolide, que ele entre na cabeceira dos partidos aqui, sabe? E temos uma bancada de 5 deputados e a nossa meta é fazer uma belíssima bancada para estadual, uma belíssima bancada para federal e vamos eleger o nosso governador aqui em Minas Gerais. Agora, o governador Fernando Pimentel é candidato à reeleição, não é? Ele tem, naturalmente, a máquina do Estado na mão. O senhor acha que ele vai ser um candidato difícil de ser batido? Não sei, eu acho que primeiro ele vai ter que... Tem várias perguntas ainda no ar que precisa responder essas perguntas. De denúncias que estão acontecendo, não somos nós que estamos inventando as denúncias que estão vindo aí de todas as frentes, né, de ataque ao Partido dos Trabalhadores e ao próprio governador Fernando Pimentel. Se ele conseguir sair ileso dessas denúncias, se ele conseguir provar de que as acusações contra ele
de corrupção passiva, de formação de quadrilha, e disso e daquilo, se ele conseguir provar que são denúncias infundadas, ele sai muito fortalecido para concorrer a um segundo mandato de governo do Estado. Mas se ele não conseguir provar isso, se ele não levar a certeza ao eleitor, ele vai ter muita dificuldade em ser candidato novamente a governador. Agora, o fato de o PDT hoje estar na oposição ao governo Temer influencia de alguma forma a condução das articulações políticas aqui? Como o PDT vai à disputa eleitoral do ano que vem? Olha, se o Temer tivesse uma situação muito boa, tranquila, favorável, poderia ser um ponto muito negativo ao partido, né? Não só em Minas, mas no contexto até nacional. Mas o coitado do Temer está se segurando às custas do toma lá da cá. O que nós assistimos aí nos últimos 3 dias da ação dele como presidente da República, cooptando deputados, prometendo, liberando recursos, é uma demonstração clara de alguém que está desesperado, que quer se segurar no poder, né, que não quer perder o poder, e não é uma forma republicana, não é uma forma democrática de agir. Eu acho que ele vai passar por sérias dificuldades no Congresso Nacional. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade em conseguir os votos para que ele possa se manter como presidente da República. A gente vê aí uma movimentação. Eu acho que o inquérito foi apresentado com provas. Eu acho que se o Temer tivesse um pouco mais até de amor próprio, até de amor à sua história, ele teria que renunciar ao seu mandato, o Congresso teria que escolher um nome para poder fazer, mesmo indiretamente, para poder terminar esse mandato, preparar umas eleições. Nós estamos vendo surgir um novo país. Eleições diretas? Eleições diretas no ano que vem. Agora não. Mas quem vai querer... Mas e se ele não sobreviver ao inquérito? Se ele não sobreviver ao inquérito, vai ter que se cumprir a Constituição brasileira. O Congresso, o presidente da Câmara, assume o poder durante os 30 dias e promove a eleição indireta. E que se escolha um bom nome, um nome que tenha idoneidade, que tenha moral, que tenha probidade e que tenha competência. Isso é um consenso dentro do PDT ou há divisões sobre isso? Olha, quando você vê o PT falar eleições diretas agora, está falando isso de boca para fora. Quem é do PT que vai concorrer às eleições indiretas de 1 ano e meio de mandato? Primeiro que o líder maior dele está correndo da polícia, está prestes a ser denunciado, prestes a ser sentenciado, né, pelo juiz Sérgio Moro. Eu acho que isso aí é balela, isso é conversa fiada. Eu acho que lá no fundo, o PT está doido para poder deixar as coisas como é que está, esfriar o clima, esfriar a temperatura política e o próprio partido se preparar para as eleições do ano que vem. Nós temos que apostar em 2 coisas. Primeiro, que a gente escolha, que a gente tenha um bom nome, né? Agora, né? Se o Temer não sair, pelo menos que ele possa fazer esse final de mandato com o mínimo de respeito e dignidade. E que ele se preocupe apenas em deixar um maior legado para o país, que são eleições livres a partir do ano que vem, que umas eleições limpas, regras eleitorais que venham ao encontro da população brasileira e não essas regras feitas em cima da hora, favorecendo partidos políticos, favorecendo políticos. Eu acho que o povo brasileiro está esperando, pelo menos, está ávido para poder ter uma votação limpa o ano que vem e para que a gente possa, abrir a nossa alma. Nós estamos engasgados. Deputado, e a possibilidade dele deixar também o legado das reformas. O PDT é um partido trabalhista. São reformas que atingem profundamente a classe trabalhadora, especialmente tanto a reforma da Previdência quanto a trabalhista. O que o senhor pensa? Olha, quando você vê que não há uma reforma tributária neste país, quando você vê que não há uma reforma previdenciária neste país, que é o grande problema, o governo se prende a essa reforma trabalhista, que é a única oportunidade que ele tem é de vencer com a reforma trabalhista, porque a Previdência ela já foi enterrada há muito tempo. Então o partido Você acredita nisso? Não acredito que vai sair nesse governo, porque não tem legitimidade para isso. E a forma como eles estão querendo fazer a reforma trabalhista neste país é uma conta que quem está pagando
Sabe, é a parcela da população mais vulnerável que nós temos, mais carente que nós temos. Você não mexe nos grandes, você não mexe nas grandes fortunas, você não mexe... Não é isso, não. Eu acho que tem que mudar mesmo. A forma de relação trabalhador-patrão tem que ser mudada. Eu acredito que isso aí é um ponto passivo, mas não dessa maneira. Não da forma como o Temer está fazendo. Ele propõe uma reforma, depois vem pressão de um partido, ele vai lá, muda esse negócio para atender um partido, vem pressão de outro partido, ele muda. Isso não é reforma coisa nenhuma. Eu acho que o Temer não tem legitimidade e credibilidade para fazer reforma nenhuma. Ele tem que ficar quieto no seu lugar. Se ele permanecer no governo até o ano que vem, que ele, repito, que ele deixe como legado ao povo brasileiro, sabe, um governo que venha pelo menos amenizar um pouco essa pouca vergonha que está aí, e que prepare as eleições limpas, transparentes para o ano que vem. Mas se ele é o maior alvo das denúncias, hein? Pois é, mas eu não sei. Se ele se segurar, vai ser às custas, só Deus lá sabe de quê. Né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo no Congresso. Só para a gente encerrar, na noite dessa terça-feira que passou, o plenário aprovou no primeiro turno o projeto do governo do Estado que cria os fundos imobiliários. Eu queria saber como é que o senhor viu esse resultado, né? Que ainda depende do segundo turno, mas enfim, vai caminhando, e uma questão que foi um ponto de honra da oposição, da qual o senhor faz parte, de votar contra. Olha, dos 6 fundos propostos pelo governo do Estado, eu seria e sou absolutamente a favor de 5. O fundo que cria uma maneira do Estado sair através aí de medidas socioeconômicas, das PPPs, eu sou absolutamente a favor. Eu acho que o governo está muito correto nisso. Até mesmo aquele fundo que prevê a venda de alguns imóveis que não prestam o Estado, que não são utilizados para o Estado, eu sou favorável. Acho que um terreno baldio, um terreno abandonado, um imóvel que não está sendo utilizado, não há justificativo do governo manter esses imóveis. Agora, o que nós somos contra é esse fundo imobiliário, em que todos os imóveis do Estado passarão a compor esse fundo. Em tese, o projeto é muito bom, mas eu votei contra por um motivo só. Veja bem, que na área da saúde, nós estamos vivendo o maior caos na saúde do nosso Estado. Se você vai no sul de Minas, é reclamação, os hospitais estão inadimplentes, programas que estão sem pagar, PROHOSP que não paga, não tem medicamento, não tem transporte para os pacientes, nós estamos vivendo caos na saúde pública. E a minha preocupação, eu estou falando de público, e externei isso ontem. Eu só votei contra esse projeto porque a minha preocupação na área da saúde é que todos os imóveis do Estado na área da saúde passarão a compor esse fundo. Agora imagina se, compondo esse fundo, e se o Estado começar a pagar o aluguel dos próprios imóveis da saúde para esse fundo, eu espero que não, tenho medo que sim, de que o governo use o pagamento para poder descontar nos investimentos constitucionais do Estado aqui em Minas Gerais. Estou falando isso porque no final do ano passado, o governo, quando ele chegou no final de 2016, ele não conseguiu aplicar os recursos constitucionais, que são 12% das receitas correntes líquidas, pegou 50% do que ele deveria investir em 2016 e colocou em resta a pagar esse ano. Tudo bem, colocou em resta a pagar. Vai pagar? Não está pagando. Porque janeiro, fevereiro, março, abril e maio, na área da saúde, do orçamento deste ano 2017, o governo só conseguiu executar 20% do orçamento. Agora imagina que tem 50% em 2016 e mais 80% até agora do orçamento de 2017, se você somar a inadimplência do ano passado e a falta de investimento desse ano, resulta no que nós estamos vendo aí, né? O caos da saúde pública em Minas Gerais. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, espero que não. E vou cobrar. Né? Aliás, eu já estive até no Tribunal de Contas do Estado e falamos claramente ao presidente do Tribunal de Contas para que o tribunal tenha o cuidado de não permitir que o governo, como permitiu ano passado, continue colocando 50% do nosso orçamento da saúde em resta a pagar. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigado a você, Lídia. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Pimenta, que é vice-presidente do PDT de Minas. Nós falamos aqui principalmente desse momento de crise política, de como isso afeta os políticos, a classe política,
E que repercussão isso pode ter para o ano eleitoral. Ele falou um pouco como o PDT pretende se organizar e disputar as eleições. Enfim, esse foi o nosso assunto de hoje. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.